Então, bom dia a todos. Então, hoje a gente tem o prazer de receber o Herman. O Herman já falou conosco ano passado, né? E acho que é meio retrasado. Basicamente dispensa explicações. É o último, né, dos velhos dinossauros aqui do Brasil, a geração que nos antecedeu no xadrez brasileiro. O Herman, campeão brasileiro várias vezes, jogador de inúmeros zonais e 3 interzonais, né? Não, 2 interzonais, 9 zonais. 2 interzonais. E 11 Manila e Leningrado? Não, em Riga. Riga, perdão. Riga e Manila. E Manila, que jogamos juntos, né? Em Manila, não em Riga. Em Riga, não. Riga eu estava jogando o Rio. Você estourou. Isso. E, então, é um cara, um profundo estudioso do xadrez, né, nessa área, um jornalista de renome. Na nossa época, até apresentei um fã do Herman Susumo lá, que não perdia uma coluna do Herman, tem a coleção das colunas todas do Herman e tal. Mas representou para o xadrez brasileiro um grande avanço na divulgação. Nos encontramos até em 74, estava indo cobrir o Mequinho em Augusta, eu estava jogando Pan-Americano em Porto Rico, onde se jogava o match do Espaço Cubano. A gente tinha se conhecido em Novo Hamburgo antes. Já, isso sim. Mas, então, para nós, uma referência no xadrez e no estudo do xadrez. Depois ele se dedicou a fazer alguns estudos, especialmente em finais de peões. Até tenho a alegria de que um dos meus finais que eu joguei, uma grande vitória que no final, que eu achava tecnicamente impecável, mas que no final tinha um furo do tamanho de um bonde. E era um empate, na verdade, para ganhar. Mas tudo isso ajudou a crescer o xadrez brasileiro, né? Claro, as relações internacionais dele também foram muito importantes. E então a gente fica muito feliz de recebê-lo, Herman, assim, ver, partilhar um pouco dos teus conhecimentos aqui conosco. Tá bom, Por obrigado, favor, fique à vontade. Na época, quando a gente, em 74, acho que a gente não tinha cabelo branco ainda. Não, tinha muito cabelo preto. Tinha muito cabelo, hein? Tá certo. Cabelo comprido, me lembro? Cabelo comprido, é. Muito bem. Então, vamos lá. A importância de conhecer finais não é só o final em si. A maioria dos finais que você vai estudar, elas acontecem muito pouco ou quase não acontecem. Mas é a firmeza que você adquire tendo conhecimento desses pequenos finais ou até mais posições, é para te dar segurança no meio-jogo e até como consequência de abertura. As estruturas de peões são muito importantes para você avaliar. E nos finais também é isso. Então hoje eu vou me ater vou começar, em realidade, com 6 pequenas estruturas de peões que muito pouca gente, em realidade, sabe o que acontece. Então, eu vou passá-lo rapidinho. Então, aqui. Esta posição é uma. Ou seja, vou pegar peões 2 contra 1 com o peão passado, nas colunas G e H, ou poderia ser A, B do outro lado, como pode ser as pretas com o peão passado. Então, vamos lá. Esta estrutura, ou seja, eu pego a mesma estrutura seguidas assim, depois, agora o peão passado é do outro lado. Aqui, volta, eu tenho aqui, desculpe. E deve ser este aqui, então este aqui, este aqui e este aqui. Então, são 6 estruturas que eu pus aqui. Alguém sabe, por exemplo, se essas 6 estruturas, você tem um peão passado, que é forte, sempre, né? O rei não pode sair do quadrado do peão. Dessas 6 estruturas, quantos ganham e quantos não ganham? Então, vou repetir rapidinho. Esta aqui. Então, aqui o peão passado está na coluna H ou A, se for desse lado. Dessas 3 estruturas, todas elas ganham? Aparentemente sim. Aparentemente sim. Sim? Pois é, está errado. Bom,
esta aqui não ganha. As outras duas ganham. Mas já vou tentar explicar. Então vamos aqui. Quando o peão está do outro lado, esta aqui, esta e esta, as três ganham. As duas ganham e uma não. Aliás, essa aqui que não ganha. Então vamos lá de novo. Vamos aqui. Vamos primeiro com essa aqui, que muita gente... não, essa aqui, desculpe. Não está na ordem, aqui, na outra aqui. Esta aqui. Esta não ganha. Tá? Essa é um final simples e não precisa nem conhecer. Porque quando você vem com o rei, as pretas não conseguem nem errar. Vem aqui. Você pode escolher qualquer dos três, todos eles empatam. Por quê? Você vem algo assim, aqui, e quando eu jogo aqui, se fosse a vez das pretas eu jogar, podem jogar aqui e vai afogar. Se fosse a vez das brancas a jogar, ou perde o peão e vem para cá. Então essa é uma estrutura que você nunca ganha. Eu me lembro de ter jogado uma vez uma partida com o Segal, vamos ver, deve estar por aqui, e justamente entrou aqui, entrou num final assim, começou aqui com essa estrutura, 3 contra 3, e eu estava querendo ganhar. Na época eu sempre queria ganhar, mas tudo bem. Então vem aqui, fui tentando, para ver se eu entro de alguma forma, aí sacrificou e foi. E quando tomou, eu joguei peão lá. E ele conhecia claramente. Ele veio, ataca o peão, passo, e aqui... agora tem que tomar cuidado, porque se eu entro por baixo, ele dispara e ganha. Então aqui, vem aqui, joguei lá, jogou lá, e aí ele já me entregou. E aqui, empatou aqui. Então ele conhecendo essa coisa, ele já jogou para um final onde vai empatar. Muito bem. Então, este é o final fácil. Por que os outros ganham? Vamos lá. Desculpe. Então, esse ganha. Bom, agora não, do outro, eu quero primeiro o outro, né? Com o peão passado aqui. Então, este aqui não ganha. Este aqui ganha. Vamos ver por quê. Vem aqui, vem... Porque você não consegue, permitir que o rei entre. Aqui tem um pequeno truque. Você joga essa melhor jogada, porque se eu jogar aqui e aí se eu fizer esse peão 6, ainda vai empatar. Lógico que nós estamos falando das colunas G, H e A e B. Se você trouxer tudo uma casa por lado, aí não tem os afogamentos, então não tem como ganhar. Então, como é que eu ganho aqui? É muito simples. Não sei se alguém já leu sobre o sistema de 6 casas, que é quando você tem 3 casas críticas uma ao lado da outra, as correspondentes, os zugs, estão na mesma fileira ou mesma coluna, na mesma cor. Então aqui como é que eu ganho? Por exemplo, se eu jogo aqui, vem lá, eu posso entrar, por exemplo, assim, você tenta me bloquear, mas quando eu jogo aqui, você não tem nem a casa aqui, nem lá. Né? Então, por isso até que era melhor quando ele escolheu esse pequeno truque, porque se ele vier ao normal, que todo mundo reage assim, aí sim, esse aqui ganha muito fácil. Né? Toma o peão, volta e ganha com os 2 peões. Então aqui o truque é voltar para cá, e aí é melhor logo vir aqui. Se ele jogar aqui, então peão lá, vem, peão lá, e você vai entrar pelo outro lado. E agora, aqui, lógico que não avança porque afoga, mas vem, toma o peão e ganha de novo com os 2 peões.
Muito bem. Então, quando você chega nessa posição, aí não tem jeito. E se jogar aqui, aí não posso jogar G6. Mas jogo aqui e quando vem aqui, essa jogada, e ele não tem o que fazer. Se ele for na branca, agora eu jogo o rei aqui, na mesma cor. E quando desce, aí eu avanço do outro lado, vem aqui, vem lá, aqui, aqui. E lógico que o contra-jogo não existe, né? É muito lento. Já 80 tempos a menos. Muito bem. Então, para cá, então, vimos que a última na sexta empata, é aqui, e aqui tem exatamente a mesma coisa. Você vem aqui, pequeno truque para vir para lá, eu entro aqui e jogo este, entro aqui, para ele não ter as brancas, e aqui jogo aqui. Pronto, vem, 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 e de novo aqui, agora você está um tempo mais perto, né? Mas você assim mesmo está longe demais para empatar. Vem aqui, peão aqui, aqui, dama. E esse final poderia eventualmente ser empatado se o peão estivesse na sétima, tá? Mas aqui não tem jeito. Você vai tentar algo assim, e aqui tem diversas maneiras de ganhar. Mas você pode usar uma, por exemplo, que é dominar a casa do mate, ou seja, ele não vai poder avançar porque você dá o mate. Correto? Então, aí ele vai ter que voltar, aí você dá o cheque, tem que encostar para não perder o peão, um tempo vem e cai o peão. Outra maneira de ganhar aqui seria deixá-lo. Você entra com o rei, deixa ele jogar aqui, e aí você joga com o rei aqui, obrigando ele a sair, e vai acabar, por exemplo, quando joga aqui, rei aqui, ele não pode promover que vai levar mate. Bom, então, quando o peão passado está na coluna B ou G, só empata aquela que tiver o peão passado na sexta. Muito bem, agora nós vamos ver. Então, até aqui muito fácil. Em realidade, das 6 estruturas, só uma é interessante e muito difícil. Vamos lá. Este aqui, perdão, vamos aumentar. Este aqui ganha muito fácil, porque veja só, o peão passado é o de H, e você não consegue sair dessas 3. Aí tem uma coisa que talvez muita gente ainda não se dá muito conta, embora seja fácil descobrir, que toda vez que você... aqui ele não pode que sair do quadrado. Então deixa eu melhorar um para ele. Ele fica esperando, quando joga aqui, vem aqui, aqui. Toda vez que você tem peões bloqueados, tá? Ou seja, independentemente desse peão, tá? Até a terceira casa, esse peão é um defunto, porque você não consegue defender a aproximação. E neste caso, quando toma o peão, já é uma posição ganhadora, porque o peão de quinta, rei na sexta, sempre ganha. Bom, então aqui ele vai, ganha o peão e fica com 2 peões. Muito bem, um para trás. A mesma coisa, você tem, agora o rei tem um quadrado um pouco maior. Vamos lá, aqui, vem, joga aqui, tenta ficar, está dentro do quadrado, mas quando eu jogo aqui, ele não pode me acompanhar aqui, que seria o bloqueio ideal, porque vai sair do quadrado. Então, aqui, se eu jogar aqui, aí vem rei aparece, vem, peões bloqueados até a terceira, esse peão defunto, tomou e vai ganhar com os 2 peões. Se vier para cá, aí direto, né? Rei aqui e de novo o peão cai. Muito bem. Agora nós vamos entrar na única
posição interessante dessas 6. E esta é a difícil. Este aqui é uma posição que as pretas conseguem empatar. Mas vamos tentar ver por quê. Né? Primeiro, você com o peão de H, você tem toda essa área para o rei poder circular. Por exemplo, não adianta em nenhum momento, mesmo que eu vá ganhar esse peão, não adianta em algum momento você chegar lá, eu estou bloqueando, e você disparar o peão. Porque eu estou no quadrado, vou ganhar esse peão, aqui, aqui, lá, peão rei aqui, mas todo mundo sabe que este é um final onde as casas críticas, as casas que ganham, seriam ter que alcançar F5, G5, H5, eu bloqueio e não vou conseguir ganhar. Muito bem. Então, o branco se preserva esta condição de não entregar o peão passado, que é o grande trunfo dele. Eu vou mostrar isso. Esse sim é um final que está nos peões mágicos. Deixa eu ver onde é que está. Aqui, usando já. Muito bem. Muito bem. Essa aqui é uma posição que aconteceu num torneio em Budapeste qualquer, 95. Os dois virariam grandes mestres depois, mas na época ainda eram relativamente iniciantes. A pergunta aqui, ó. Aqui ainda não tem peão passado, né? Mas eu posso agora jogar torre E4? Opa. Desculpe. Eu posso jogar torre E4? Devo ou não posso? O que você acha? Pedro, o que você acha? Você jogaria. Pois é, mas perde. Acontece o seguinte, eu vou jogar aqui, rei lá, eu entro, e agora você não tem o que fazer. Por exemplo, esse aqui é o último truque, porque se eu entrar aqui, vem o cheque, toma e esse final empata. Mas, como na partida, ele vai para o outro lado. Vem aqui, entra na quarta, aqui vem, e agora entro, e aqui eu posso jogar ganhando tanto com rei lá como com cheque. Porque agora eu vou entrar por trás, aqui, rei vem, aqui, obrigado a tomar, e isso evidentemente fácil. Né? Se o jogador das pretas tivesse conhecimento dessas pequenas estruturas, ele jogaria este lance aqui, que parece um absurdo, né? Mas, lógico, se você tomar, torre toma, agora quando eu defendo, não, eu tenho como trocar, porque é um final de peões relativamente básico empatando. Então, ele vai tentar, vou ficar com o peão passado. E agora sim você pode trocar. Então, sem o peão passado não podia, agora pode. Por quê? Eu vou tentar explicar. Quais são as casas críticas, ou seja, as casas em que o rei atacante ocupar ganha, não importa quem seja a vez de jogar, e não importa a posição do rei não importa a posição do rei adversário. Então, por exemplo, evidentemente, se eu estiver aqui, eu ganho? Ganho. Se eu estiver aqui, ele consegue defender? Não. Se eu estiver aqui, ele consegue defender? Peões bloqueados até a terceira. Então, todas essas casas aqui são casas críticas. Tá? Mas, por outro lado, se eu vier aqui, eu vou até fazer diferente. Eu vou jogar aqui, ele vai jogar aqui ou aqui. Quando eu tento entrar,
ele agora é obrigado a ficar nessas duas casas. Já depois vai ficando mais claro, tá? Joga aqui. Para quando, por exemplo, ele fica nessa... Se ele não jogar nessas duas casas, ele já está perdido. Tem que ficar aqui. No momento que o rei atacante entrar na terceira, seja em A3, B3, C3, D3 ou E3, ele é obrigado a... Obrigado. Ele é obrigado, ele tem que ir para uma casa preta. Eu fiz errado, desculpe. Então aqui, não, ele vai ficar... ele vai ficar aqui, aqui ou aqui, aqui. Aqui vem, eu vou deixá-lo no meio, eu vou esperar com ele aqui, pode ser. Então, se eu entrar na preta, ele vai entrar aqui. Se eu entrar na branca, ele vai entrar na branca. E por que tem que ser isto? Porque se eu jogar aqui e ele entrar na branca, eu vou conseguir jogar aqui, ele tenta ficar, eu venho aqui, aliás, eu nem podia vir para cá já, aqui, vem, e quando eu jogo aqui, eu vou entrar nessa casa. Se ele joga aqui direto, e se joga aqui, eu ganhei o peão. Então, quando eu entrar na terceira, em casa preta, ele tem que estar nesta casa. Se eu entrar na casa branca, se eu entrar por aqui... Então, por isso que você tem 4 casas de espera para o rei preto. Pode ser D6, E6, D4, E4. Enquanto estiver nessas duas casas, não tem problema. Sorry, aqui. Então, você fica em qualquer uma dessas duas casas, não importa a cor. Mas no momento que o rei adversário entrar na terceira, aí você tem que voltar para aqui na mesma cor. Lógico que não pode ser aqui porque sai do quadrado do peão. E aí quando você vem aqui, aí agora é um sistema de 6 casas. Por que é sistema de 6 casas? Quando eu mostrei no começo, aqui, onde é que está? Quando eu mostrei no começo, eu falei que aqui as casas críticas eram esta e esta. Se eu estiver aqui, eu ganho. Se eu estiver aqui, eu ganho? Ganha. Com o rei preto? Não, se o rei branco chegar aqui, não ganho? Ganha. Ganha. E se eu estiver aqui, eu não ganho? Ganha. E se eu estiver aqui, eu ganho? O peão de G? F3, F4? É peão, ganha fácil. Fácil, porque você não é peão. A coluna de peão na sétima, que empatam são A, C, F e H. Aqui não, por exemplo, é o seguinte, eu vou forçar aqui, vai. Aqui, vem, eu deixo, vamos lá, vamos fazer aqui. Esse aqui ainda está empatado, tá? Mas se você quiser fazer o contrajogo, tá? Vem aqui, aqui, peão lá, peão 6. Você chegou na sétima, mas está na coluna errada. Então esse aqui empataria se fosse C ou F, F ou H, se o rei estiver longe. Se o rei estiver perto, tem as exceções das exceções. Muito bem. Então, aqui, este perde, então vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Então, aqui eu tenho 4 casas para empatar, jogadas para empatar esse final. Isso pode ser D4, E4, D6 ou E6. Porque eu estou conjugado, eu estou entre as duas casas que vão empatar no momento que o rei branco entrar na terceira fila. Ah, ele entrou aqui, eu vou entrar aqui. E aqui eu tenho um sistema de 6 casas, aqui única, e eu fico aqui. E não deixo ele aproximar. Vem, dentro do quadrado, vem, aqui, aqui.
dentro do quadrado, mesma coluna, mesma cor, joga aqui, mesma coluna, mesma cor, e quando joga aqui, posso jogar este que empata também. Aqui já posso me permitir jogar este também. Porque se ele entrar, eu fico aqui, não aqui porque sai do quadrado, vem aqui, vem, joga aqui de novo, posso este, e posso deixá-lo passar. E quando vem, acompanho, vem aqui, e aqui posso até fazer uma brincadeira. Eu posso jogar este, mas posso jogar este também. Porque se vier para G7, joga 7 afoga, ele vai voltar, e estamos aqui acompanhando, aqui, vem, opa, perdão, aqui é importante, se vier aqui eu perco, porque ele entra na mesma coluna e aí ele vai aproximando até chegar, aliás, aqui nem precisava, aqui eu posso vir direto, né? E já vir tomar o peão. Então tem que ser na mesma coluna, na mesma cor, dentro do quadrado. Ou seja, o rei preto vai ter 4 casas de espera até ele chegar na terceira e depois ele vai trabalhar estas 8 casas. E só estas. Eu, por exemplo, vamos voltar um pouquinho. É como uma espécie de oposição à distância sem Sim. perder o quadrado. Sim. A oposição nas minhas aulas é palavrão, tá? Porque exatamente. O que é uma oposição? Oposição é uma situação de Zug. Tá? E isso quer dizer o quê? Isso são correspondências. Então, quando o teu rei está aqui, o meu tem que estar aqui. Tá? E isso funciona. Por exemplo, você tem razão, se você tiver... vamos lá, vamos montar uma posição. Então, se você tiver aqui, o peão está aqui e o rei preto está aqui, aqui é típico. Se jogam, essa é a oposição, quem joga leva desvantagem, porque é um Zugzwang. Se joga brancas empata, se joga preto. Mas se você tiver a mesma posição um adiante, aí é uma oposição falsa. Porque aí ganha de qualquer maneira. Então, eu não gosto da palavra oposição, porque visualmente está oposto, mas tem muitas situações de exceção. Por exemplo, um caso típico é este aqui. Se você tiver um final... aqui... Vamos abrir um tabuleiro. Se você estiver aqui, position setup, o famoso caso das casas, por exemplo, é o seguinte, quando você tem peões bloqueados, como é que é? Rei aqui, quais são as casas críticas dessa posição? São as 6. Você tem que, o rei branco só ganha se entrar em G7, B7, C7 ou D7, ou 8, né? Bom, mas se eu colocar mais um peão aqui, se eu colocar agora um exemplo aqui, esta aqui é um caso típico, porque além das 6 casas das 6 casas críticas iniciais, ou das jogadas que ganham, aparece uma outra, que é esta aqui. Então, quando eu estou aqui, este aqui é chamado de oposição. Se eu tiver aqui, por exemplo, joga aqui, ele vem, esse aqui chamado de oposição. Tem que triangular, né? Depois, tá bom, mas então aí que está. Então, se o meu rei estiver aqui, onde é que o rei tem que estar? Para tentar empatar, tem que estar em C8. Qualquer casa que não seja C8 eu ganho. Então, esta é a oposição, ou seja, aqui é oposição, aqui é oposição, e esse aqui também é oposição, mas é exatamente a mesma coisa. Então, o que é? É um Zug. Tá? Toda situação de oposição é um Zug.
É que a gente conhece aquele bem básico do peão na frente. Então eu não gosto da palavra oposição, porque aqui visualmente não tem nada a ver com a oposição. Tá? E isso aqui ganha, como você falou, entra agora em qualquer uma das duas, né? E você faz uma pequena triangulação, volta na mesma posição com ele a jogar. Se ele entrar em B8 ou D8, você vai entrar sem cheque. Só não fazer a dama agora que afoga, mas aqui é mate em 3, né? Então joga rei aqui, aqui, dama, cheque e mate. Bom, então por isso que eu não gosto da palavra oposição. Aqui, então, esse aqui também ganha. Porque se você já vimos que o contrajogo não vai funcionar, que vem aqui o avanço, e se você tentar me bloquear, aqui, aí simplesmente avança o peão, e esse peão já caiu. Né? Vem aqui, e esse peão está morto. Muito bem. Então, aqui, peão lá, torre aqui, vem, e agora eu fico nessas duas casas. Eu não posso voltar, porque ele ganha com este. Se eu voltar com este, ele vai ganhar com este. Aqui, e fatalmente eu pego uma das duas e o peão está morto. Então, ele tem, uma vez que a toca foi aqui, por exemplo, isso que eu estava querendo dizer. Se eu trocar, ele tem que ficar nessas duas, até eu entrar na terceira. Ele fica nessas duas. Quando entrou, eu escolho a cor. Faz o jogo a defender, a ver se ele entendeu. Só que está... Bom, mas eu poderia, em vez de fazer isso, eu poderia jogar aqui. E quando joga aqui, toma, ele que toma, agora quantas casas eu tenho para empatar aqui? 4, exatamente. Então, você pode empatar jogando o rei aqui, ou rei aqui, ou rei aqui, ou rei aqui. Espera, oposição à distância. Não tem nada a ver, tá? Então joga aqui, vem e fica esperando nessas duas até o momento que o rei entrar na terceira. Quando entrou na terceira, você vem na cor. Porque quando vier, aqui é um cruzamento de dois sistemas de 6 casas, vem aqui, vem lá e entra aqui eu ganhei. Bom, agora vem uma coisa interessante, eu vou fazer uma pequena pergunta para vocês. Entrei aqui, única, mesma fileira, mesma cor, estou meio superficial aqui, não explicando demais, porque senão levava mais uma hora para explicar isso. Mas se alguém tiver o Peões Mágicos ou versão em inglês, isso explica, isso é chamado sistema de 6 casas. Então podem procurar lá que isto vai funcionar bem. Então, eu entro, venho aqui, venho lá. É mais fácil, o sistema de 6 casas é mais fácil de acertar que errar, então. Do quê? Mais fácil de acertar que errar. Você tem 6 casas possíveis, é isso? Por isso chama sistema de 6 casas? Não, porque eu vou tentar explicar já vou voltar lá, tá? Agora, aqui vem uma coisa interessante. Aqui, vamos supor que eu jogue aqui, jogo lá, eu jogo aqui e ele vem aqui, tá? Nós vamos esperar. Agora eu pergunto, aqui, esse é o correto ou este aqui é o correto? Rei F7, não? Rei F7 perde. Não? E o outro não. Por quê? Porque aqui eu vou aproveitar o fato, eu vou jogar aqui, única. Não vai ter a casa. Exatamente. Quando eu te trago junto aqui, quando joga aqui, você não tem a casa preta.
Então você tem que, a tua defesa tem que ser nas colunas D e E. Tá? Então quando eu jogo aqui, única. E aí eu não tenho como progredir. Aqui tanto faz aqui ou aqui. Vem aqui, opa, aqui não que está no quadrado, aqui. Vem, 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 vem. E nunca na coluna onde tem um prejuízo para você. Tá? Então, isso é um sistema de 6 casas, o que que é? Deixa eu montar uma posição. Isso aqui deve ter no. Bom, eu monto que está na mesma. Position setup. Você tem. Isso é um final clássico. Aqui. Aqui, aqui. Aqui. Peão branco, rei está aqui, rei está aqui. Esta posição aqui, isso é um típico de sistema de 6 casas, já vou tentar. Jogo as pretas nessa posição, o que vocês acham? Empata ou ganha? Ou branco ganha? Hã? Não, preto não vai ganhar. Ou empata ou não perde, ou perde ou não empata, ou não perde. Empata. E como jogaria? Pois é, rei F8 perde. Azar, né? Mas você tem que saber que no sistema de 6 casas, você tem que ter na mesma coluna ou na mesma fileira uma casa de cada cor. E aqui você tem, o único lance que empata aqui é rei aqui. Tá. Porque você tem branca, preta, preta e branco, branca, preta. Né? Então, aqui, se você jogar rei F8, aqui, rei lá, eu jogo aqui e você não tem a casa. Então, você precisa das 6 casas, por isso que chama sistema de 6 casas, para poder empatar. Você tem que ter uma branca e uma preta em cada uma das colunas. Ou fileiras, no caso, né? Então, este empata. Eu vou mostrar para você no final, às vezes o pessoal me chateia um pouco porque eu fico tirando sarro dos grandes mestres que erram esse tipo de posição. Vamos ver, aqui, ó. Isso aqui... Hã? Você e o Vivares. Tá bom. Então, esta posição aqui aconteceu no campeonato cubano. Ariano Abreu contra Jesus Nogueira. Jesus Nogueira era, na época, o jogador mais forte de Cuba. Não, primeiro não deve. Não. Silvino Garcia, me parece. Ah, Silvino Garcia antes, com certeza. Sim. Bom, e tivemos um Capablanca também, né? Que talvez não tivesse o título oficialmente, mas com certeza, né? Bom, foi aqui e tal, vamos, aqui, chegou lá, aqui, e o rei não tem saída. Então, aqui. Entrou aqui, esta posição está ganha. Vamos tentar por quê? Onde é que estão as casas críticas? As casas críticas estão aqui, aqui e aqui. Se você estiver aqui, não tem como defender. Aqui também não, aqui também não. Então, isso ocasiona um sistema de 6 casas nas colunas na 6ª, 7ª, 8ª fileira. Então, aqui você já está perdido. Ele jogou aqui, qual é o lance que ganha aqui? Rei B7, muito bem. Rei B7 é o único lance que ganha. Muito bem. Aí, o que jogou o nosso amigo Ariano? Ele jogou ele saiu do sistema e, de repente, está empatado. Por quê? Porque ele fica nessas 2 casas, ele joga aqui e fica esperando. No momento que o rei branco resolver voltar para a 6ª, eu escolho, eu jogo aqui, eu escolho na mesma cor. E aí não tem jeito, joga lá, preta, preta. Jogou na preta, preta, mas aqui, nunca aqui. Então vai lá. E não tem mais como ganhar. Muito bem. Então aqui ele saiu, o que jogou o Jesus?
grande mestre, melhor jogador de Cuba, jogou aqui, que perde imediatamente por causa de rei B6. O que jogou o nosso amigo Abreu? Aqui. Aí, em vez de voltar para as casas de espera H7 e G7, o Jesus jogou aqui. O interessante de tudo isso é que eu tenho uma foto do Ariano Abreu na minha casa, ele segurando os peões mágicos. Estava olhando os peões mágicos. Mas não entrou por osmose. Então, aí entrou e finalmente aqui, agora sim, avança do outro lado, quando volta, vem. E aí caem os 3 peões, não tem jeito. Joga aqui, entra, aqui, vem e caem os 3 peões. 1, 2, eu não preciso de todos, mas eu quero comer até o último. Né? Então, esse é típico de sistema de 6 casas. E naquele final, naquela estrutura, você empata, ou seja, daquelas 6, uma empata tão fácil que não tem, porque você pode errar à vontade que empata igual, as 4 delas ganham, e essa última que empata, que é um final, você tem que conhecer o sistema de 6 casas para empatar. Tá? Às vezes tem umas coisas interessantes, vou mostrar um exemplo prático. Vamos ver aqui, um momentinho. Acho que é este aqui. Confundi com Reinaldo Vera. Não era Jesus Nogueira, Reinaldo Vera. Ah, Reinaldo Vera. Sim, confundi. O Vera já é de 58, né? Vera é novinho. Ele está com Parkinson, Alzheimer. Está bem triste, coitado. Morou um tempo no Canadá, né? Agora está de volta para Cuba. Bom, esta posição aconteceu, teve um grande mestre de brancas e um mestre alemão de pretas. Muito bem. Jogou este. Por que ele não quis fazer dama? Torre toma, rei toma. Ele ficou com medo desta jogada aqui. E quando o peão toma, avança, e aqui você corre um risco de eu comer todos os peões e simplificar. Em realidade, bem jogado ganha igual, mas ele diz, por que eu vou fazer isto se eu posso sacrificar aqui, e aí, se agora eu tomar o peão, por exemplo, eu poderia dizer que eu tenho um sistema de 6 casas aqui, tenho branca, preto, preto e branco aqui? Sim, mas aqui que acontece? Que eu tenho um tempo. E aí, isso, lógico, complica todas as vezes que você trabalha com esse tipo de coisas. Quando tem tempos a gastar de um lado ou de outro, aqui ganha no fácil, né? Bem fácil. Agora, único seria aqui, e aí veio lá. O que ele não viu? Ele jogou este aqui, ele caçou o primeiro tempo. Ele defendeu e aí tomou, e agora, em realidade, já poderia ter tomado. Né? Aí o que ele jogou? Ele jogou aqui, tá bom? Dama, e agora, qual é o lance? Rei G8. Evidentemente que o mestre jogou rei E8. Né? Ou seja, mesmo os mestres, os grandes mestres, muitas vezes não têm essa noção. Então, você ter esse conhecimento básico dos finais é importante. Uma vez eu dou aula já há 8 anos para as meninas da Nova Zelândia. E tem muitas, são bem talentosas, como vários que tem jogando aqui. Né? E ela fala, mas isso aqui eu calculo na hora. Mas o problema não é o cálculo na hora. Eu sei que ela é capaz disso. Mas você tem que estar vendo isso, às vezes, 8, 10 lances antes, para poder saber que vai chegar naquela posição. Então, por isso que conhecer os finais básicos é essencial para qualquer jogador que sonhe
chegar a um título de MI ou GM. Tem que conhecer. Mesmo depois que você conhece, você vai continuar fazendo erros. No caso do Nogueiras e do Abreu, foram 6 lances seguidos, ganha? Não, ganha. Empate e tal. Então ficaram fazendo 6 erros básicos para quem conhece o final. Realmente, quando você chega nesse tipo de situação, você tem pouquíssimo tempo, né? Pois é, então é mais uma razão para você saber o que você pode fazer e não. Mas nessa época, eles chegaram a adiar a partida? Nogueiras e o... Eu acho que foi depois do adiamento já. É ridículo, é ridículo. Mas a partir de 2001, eu acho que não tinha mais adiamento. Estava no limite, na verdade. Bom, mas não importa se tinha ou não tinha, porque é ridículo. Como é que um grande mestre da força do Jesus, que era muito forte, não conhece um final desses? Sendo cubano, que tem fama de Não. de grande escola de finais boa, né? Ele podia dizer que Cuba, mas aqui a internet não é boa e tal. E realmente não é. É provável que ele conhecesse, assim como tu tinha uma foto com o oponente dele, né? Ele conhecia também. Não é que ele conhecia, ele estava com o material na mão para conhecer, mas pelo jeito não fez muito efeito. Sim. Mas aí já é um final bem diferente. Eu só descobri analisando depois. Quando eu comecei a escrever o livro Peões Mágicos, que ainda não tinha título na época, então vamos ver aqui. Qual que é o título em inglês? The Final Countdown. Aqui nessa posição, que foi o do Varanian e Saunier, o Varanian jogou este. E esse lance não perde. Mas o Jaime ganhou. Tá? Bom, e aí é interessante, que eu achei interessante, que o Benko não conhecia o final. E o Benko é conhecido como um dos maiores conhecedores de finais do mundo, na época que estava vivo. Fez vários livros, dava aulas e tal, né? Mas ele provavelmente tinha conhecido porque esse aqui é até um final do Maiseles, eu acho, que jogam as pretas ou jogam as brancas cores invertidas e ganham. E em realidade não ganha, ou seja, depois se descobriu que não. E eu, quando comecei a escrever o Peões Mágicos, ou no caso ainda não se chamava assim, que eu comecei com uma versão em holandês, chamava Veldstellen, contar casinhas na tradução, eu comecei a brincar de tirar os reis e vamos ver onde é que eu estou ganho. Né? Então aqui, se eu tirar os 2 reis, eu estou ganho se eu chegar numa dessas duas. Por outro lado, tem estrutura, se o peão preto estiver aqui, ganha sempre. Por que ganha sempre? Porque você tem a dupla opção. Você coloca o outro em zug, você traz o peão até aqui, 8ª. Então vamos lá, por aqui. Vamos supor aqui, eu vou fazer uma coisa. Aqui. Jogamos normal, assim, o peão vai empurrando, aqui, vem, aqui, joga aqui. Joga aqui. Esse aqui está empatado porque o peão está na 3ª. Então aqui eu ganho jogando peão 4. Porque se ele avançar, afoga. E se ele jogar, avanço mais uma e tem que afogar de novo. Tá? Se o peão tivesse... Se o peão preto tivesse na 2ª, você tem que gastar. Aí se você jogar peão 4, eu jogo peão 3. Se você jogar peão 3, eu jogo peão 4. Então essa dupla opção que você tem vai fazer com que ganhe. Muito bem, mas voltando à posição, então aqui você para você estar correto, mas agora tem um lance
super difícil. Eu comecei a caçar as casas onde eu podia eventualmente resistir. Então, jogou este aqui e este já é perdedor. Aqui, esse é o final do mais L's, vem aqui, entra, e quando joga aqui, é o único momento que eu posso enfiar um peão na cesta. E aí vai ganhar, porque quando joga aqui, essa foi tua partida, né, Jaime? Entra aqui... H3, não? Vai ganhar? Tinha que jogar um H3. Não, nada. Antes, no comecinho do final. Antes, H3, jogar H3 é como abandonar. Porque você vai, o peão vai na troca das damas, bem entendido, tá? Mas aqui, o único lance que empata nessa posição é um absurdo, é este aqui. Sim. Tá? E por quê? Porque é o tempo justo. Então, quando você joga aqui e vem aqui, aqui não adianta você, por exemplo, jogo eu, né? Aqui, vem... Jogo aqui, eu avanço, vem, avanço, jogo aqui. E rei F3. E o peão deveria estar, tá certo isso? Está errado. Tá, então peraí um pouquinho. Então, quando joga rei aqui, perdão, aqui tem que jogar essa jogada aqui. Tá? Porque esse é o detalhe. Então aqui, esse é o chamado de dupla correspondência. São Zug aqui, que se jogam brancas perdem, e a mesma coisa se o rei estiver aqui. Se jogam brancas perde. Então aqui eu tenho duas casas para empatar. Então essa dupla correspondência. Então é por isso que isso aqui funciona. Quando se joga aqui, você entra. E aqui, se vier aqui, lógico, aí ainda estou a tempo de comer o segundo peão. Né? E aqui não adianta, aí você vai jogar, vai dar o cheque, aí agora sim bloqueia, vem, aqui, e aqui vem um outro detalhe interessante. Aqui, como é que é? Esse aqui? Nunca mexe, quando se for defensor, nunca mexe no peão da segunda, uma única exceções que deve ter. Por quê? Porque eu simplesmente jogo aqui. Venho aqui, bloqueio, vou entrar, tomar o seu peão, voltar e ganho. Então, teu trunfo é esse peão onde você tem a dupla opção para perder. Aqui só empata se jogar rei E1 ou G1. E aí tem uma regra básica. Se o peão estivesse aqui, está perdido. Porque as pretas têm a dupla opção também. Quando está aqui, aí você tem a dupla opção, então não mexe nele. E aí você escolhe a casa da cor onde está o peão. Se tiver aqui, eu tenho que jogar aqui. Ou G1, tanto faz. Aqui, vem. E quando ele já avançou mais um, agora tem que jogar na cor, aqui. Vem. Então, não adianta agora eu afogá-lo, porque quando você joga aqui, eu jogo o peão 3. Se ele avança, afoga, e se ele jogar aqui, peão lá. E ele ou afoga, ou empata de novo. Muito bem. E aqui é interessante que quando você joga, por exemplo, o seguinte, por que ganha se eu escolher a cor errada? Isso é outra coisa que muita gente não sabe. Perdão. Aqui, vamos supor que eu jogue aqui e... Aqui. Eu tenho que jogar na casa preta, né? Por que... Por enquanto ainda não faz diferença. Aqui. Eu tenho que jogar na casa preta. Por que eu perco este? Porque eu entro, não vou afogá-lo, mas eu avanço o meu peão. Se ele mexer o peão aqui, entra naquela estrutura que é a básica das casas conjugadas. Então, quando eu jogo aqui, eu tenho que ficar aqui. Aí ele enfia o peão na quinta, e agora eu posso jogar este. Porque ele já não tem mais a dupla opção. Ele é obrigado a jogar aqui, e aí desafoga aqui, eu desafogo aqui e ganha.
né? Então, esta é a... Então, aqui, e aí ele ganhou da forma clássica. Última rodada, não foi? Última rodada. 2 horas de intervalo só. É? Mas você tinha convicção que ganhava. Eu tinha convicção. Não, o Bacon confirmou. Ele falou, a única chance de ganhar esse final é você trocar a dama nessa posição. Aconteceu. Tá. Então, nós tínhamos absoluta certeza Que ganhava. que era linear e todo mundo tinha. O de Aquele torneio que o Bacon não terminou o torneio? Não, Bacon era o segundo do Mequinho, depois virou o segundo do... Ficou o segundo do segundo. Isso, o Mequinho abandonou e ficou como segundo. Porque ele estava com a Ruth Cardoso e queria ficar no Copacabana. Aí se ofereceu Trabalho voluntário para ficar na Copacabana, vale a pena, né? Não, mas ele tinha sido contratado, né? Mas aí quando o Mequinho... E pago. Então o Mequinho, quando abandonou, ficou obsoleto. Já pode ir embora. Não, mas eu dou aula. Ele ficou num quarto com a Ruth. Transformou com o Braguinha, né? Que autorizou. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Nada? Todo mundo já sabe, todo mundo. Nova edição do seu livro, todo mundo procura. Isso é meio complicado. A realidade é o seguinte, me falta tranquilidade e tempo para reescrevê-lo. Eu não posso reeditá-lo por problemas meio que legais, porque o meu coautor, que é o meu amigo de peito de infância, de adolescência mais que infância, a Gênesis, ele morreu. Então, estão com os herdeiros dele, os direitos. E, para piorar, o livro foi editado em inglês pela Cadogan. E a Cadogan foi vendida, foi para outra editora. Então, além dos negociações eventuais com os herdeiros, eu tenho que entrar em contato com uma editora que eu nem conheço. Então é complicado. Então, em realidade, eu estou, de pouco a pouco, estou reescrevendo o livro, tentando ser mais sucinto ainda e quem sabe daqui um ano, um pouquinho, ele saia com outro título. Mas aí também vou incluir outras coisinhas no meio. Tá? Alguma partida sua? De quê? Um livro de partidas comentadas? Fazer isso? Não, eu até tenho muita coisa separada, né? Mas aí tem duas coisas. Também, de novo, o tempo e as partidas em si, infelizmente, com o advento dos programas de stockfishes e similares, toda partida que você achou que era boa não é tão boa assim. Então... então... Deixa assim, vira relíquia. Não, sim, não é isso. Né? Mas, de novo, eu infelizmente, o Jaime é aposentado. Né? Mas eu me dediquei a vida inteira só dar aula de xadrez, jogar xadrez e tal. Então a minha vida nesse aspecto não é tão fácil. Então eu tenho que continuar dando aula. O que eu ganho de aposentadoria não dá nem para começar. Então, eu continuo dando aula e com muito prazer, eu não tenho nada contra, mas não posso ficar parado. Então, o meu tempo útil para fazer esse tipo de coisa não é tão grande. E tem tantos projetos que eu queria escrever e tal, e a gente acaba não. O próprio Jaime devia ter escrito já um livro. Mas, então, quem sabe realmente... Sim. Duas perguntas. De onde surgiu a ideia de você escrever um livro sobre finais? Né? E o outro, se vendo vários finais, imagino que tu deve ter imaginado outros padrões. Sim. Tem algum que tu identificou que poderia levar teu nome, por exemplo? Assim, já tem, eu desconheço o livro, né? Eu só vi o PDF. Tá. Pirata. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Na moedinha,
Bom, mas acontece o seguinte, por que eu comecei a escrever o livro? Eu te explico. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, numa certa altura, aos 13, 14 anos de idade, meus pais compraram uma fazenda, meu pai comprou uma fazenda e foi morar lá. E não tinha escola. Aí eu fui morar em Porto Alegre sozinho, para estudar e tal. E aí comecei realmente a estudar. Aí voltando um pouquinho antes, a gente morava em Pelotas. E eu, com 10 anos de idade, conheci o Mequinho com 7. E eu, que era o astro do xadrez pelotense em ascensão, fui rapidamente engolido pelo Mequinho. E a gente teve aula juntos com o Dirk, estudamos um monte de coisa, mas ele era, sim, infinitamente superior. Então, aí eu, numa certa altura, meio que desanimei do xadrez. Então, comecei a jogar basquete, atletismo, futebol, tudo que aparecesse eu fazia. Mas quando eu fui morar sozinho, aí já saí debaixo da saia da minha mãe, aí eu comecei a gerenciar meu próprio tempo. E disso, o que menos fazia era estudar para a escola. Então, eu ia para o Metrópole Xadrez Clube, e aí comecei a pegar o gosto de novo. Mas, todas as férias eu passava na fazenda do meu pai. E ficava, na época, 30, 35 dias lá, que era na Serra Gaúcha. Nada em retorno. É um lindo lugar, fazenda muito bonita, mas toda vez que eu ia de férias, eu levava um livro. Eu lembro, por exemplo, levei umas férias, levei o Dos Cavallos em Combate, do La Fora, que é um livro só de rei, 2 cavalos contra rei e peão, 1 ou mais. Estudei isso um mês inteiro. Aí em 63 ou 64, eu peguei o livro do Maiseles, que é o Finais de Peões do Maiseles, que é possivelmente o melhor livro já escrito sobre finais de peões. Ele é espetacular, mas cheio de... Não, erros, tem muitos erros por causa da falta de... Inclusive o final do Jaime está lá como se ganhasse, como se fosse ganhador, e não é, né? Bom, mas o livro do Maiseles, ele é muito hermético. Para começar, é uma tradução do russo para o espanhol. Então, deve ter alguns erros também de tradução. Mas o fato é o seguinte, ele não falava em casas críticas, falava assim por cima, ele acho que ainda usa o termo oposição, mas ele não falava. Então eu comecei a criar, para dar aula, que eu já começava a dar aula, uma linguagem assim, casas críticas. O caso que mais tarde o Van Weijeren da Holanda, ele criou uma terminologia interessante, ele dizia, é a casa do sonho. Então, quando você tem um final de peões, primeiro você sonha. Tira os reis, abstrai a posição dos reis, onde é que eu tenho que estar para ganhar? E aí, a partir daí que você constrói. Então, se eu estiver aqui, é a casa do sonho, a casa crítica, onde eu ganho, não importa a posição do rei adversário e não importa quem seja a vez de jogar. Então, a partir daí você vem. Casa de acesso. Ameacei entrar na crítica. Casa de bloqueio. Então, bloqueia a entrada. Quando, para uma casa de acesso, existe uma única casa de bloqueio, você criou um zug. Você criou uma correspondência. Quem joga leva desvantagem em qualquer situação de zug. Então, eu comecei a desconstruir a linguagem do Maiseles para se tornar uma coisa mais acessível ao leigo e aos estudantes novos. E foi aí que por isso que o livro tem poucos exemplos em realidade. Então ele mostra a essência e depois você tem exercícios para você se divertir e tal. Mas em inglês respeitaram as ideias que você tinha? Tem a holandesa, na holandesa e na inglesa, inclusive usei uma linguagem que depois eu me mudei. Eu falei hoje aqui sistema de 6 casas. Na época,
eu nomeei tanto em holandês como em inglês o sistema das 3 fileiras, o sistema das 3 colunas. Tá? Para mim é menos preciso, porque se fala em sistema de 6 casas, você lembra, tem que ter 6 casas. A didática funciona melhor, você já sabe do bem. Exato. Então, Visual. Exatamente, não, sempre visual. Sim. Tá? Então aí é bem mais fácil. Então mudei para o Peões Mágicos, que é a última edição em português, eu mudei para o sistema de 6 casas. Sim. Né? Então, essa foi comecei a escrever isso para eu tentar entender melhor o livro do Moisés também. E o livro do Moisés é espetacular até hoje. Às vezes eu dou uma olhada e você descobre coisas novas. Tá? Mas eu me ative muito mais às posições mais simples, entre aspas, para poder entender melhor as mais complicadas. Certo? Mestre, como é que era esse ritual de adiamento de partida? Isso naturalmente ajudava nesse estudo de Sim. finais, mas o quanto que você atribui essa dedicação aos finais nos processos de adiamento? Sei lá, aí voltando de novo, quando eu estudava com o Dirk, com o Mequinho e eu tendo aula com o Dirk, ele começou a estudar começamos a estudar os finais básicos do Fine. Que é um livro, talvez, até hoje, apesar de todos os erros que tem, talvez o melhor livro de finais que se tenha escrito. Então é espetacular. O que eu aprendi com o livro do Fine, eu não ia para nenhum torneio sem os finais básicos do Fine, nunca. Você também levava, provavelmente? Não, mas eu tinha em casa, óbvio, mas eu não levava não levava? finais dos torneios. Tá. Eu achava que não precisava. Eu era abertura. Tá. O Bom, CNA que é bom ou não? não, é bom, mas inferior, claramente inferior. Talvez anterior, que seja mais aproximado, é o livro do Berger, que é um livro que só tem em alemão, mas é muito bom também. Mas o do Fine é mais completo. Por outro lado, tem muito mais erros. Tanto que o Evans escreveu um opúsculo sobre os erros que... E o Mequinho, nessa época, uma das diversões dele era encontrar erros no final. Acho que todos fazíamos isso, não? Porque Não. sempre encontrávamos. A gente não encontrava. Mas você não tinha 7, 8 anos de idade quando você... Eu encontrei na enciclopédia erros de abertura, Não. fiz melhoras da enciclopédia, já sendo novo. Não, todos nós divertimos contando erros de maneira legal. Isso. Mas, ó, Esses livros, e o final dos Smith, todos são livros que têm um nível de acerto muito alto. Onde você, por exemplo, é o seguinte, você tem um monte de aluninhos, não tem? Tá. Que porcentagem gosta de estudar finais? É complicado, mas tá bom. bastante, você sabe. Tá bom, mas tá bem, mas não é natural, você tem que empurrar. Né? Tá. E o Mequinho não. O Mequinho pegava o livro e nas intervalos ia lá e ficava. Então é diferencial. Tá? E eu aprendi. De trás para frente. Com certeza. E sabe que hoje não vou entrar nisso, mas na tática tem uma coisa muito parecida. Tá? E é bem legal. Sonha antes de olhar. O velho, o viejo. El viejo. Primeiro a ideia, depois a tática. Sim, mais ou menos isso. Perfeito. Ele não cumpria essa regra, mas... Tá bom? Então, obrigado a vocês. Eu queria agradecer o Herman, né? Tá bom. Que nos ensina que nos finais de peões, né? Não? A simplicidade é a face, né, da complexidade que a gente vê no jogo. Tá bom. Mas não é